Oi galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e a aula de hoje é sobre estética. Especificamente, nós vamos trabalhar um pensador dentro da Grécia Antiga, que é o Platão. O Platão, ele é um pensador grego da Antiguidade, um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, e Platão foi discípulo de Sócrates. E Platão foi mestre de Aristóteles. Olha que legal! Pois bem, curiosidades à parte, nós vamos tentar entender um pouquinho por que o Platão vai criticar os artistas. Caramba, professor, mas por que criticar os artistas? Vamos entender então, galera. Vamos ver e analisar, refletir sobre essa imagem que inclusive está no livro de vocês, galera. Vejam só, eu tenho um pintor que imaginou uma cadeira. Bom, Platão dirá o seguinte, que quando nós imaginamos as coisas que existem, nós não criamos essas coisas. Pelo contrário, elas já existem naquele mundo que ele vai chamar de mundo das ideias. Por isso que, quando eu tenho uma ideia, por exemplo, de cadeira, eu, na verdade, estou tendo a ideia de algo que já existe, tá? Muito bem. Aí, essa cadeira, ela existe materialmente. Platão vai dizer o seguinte, que antes das coisas existirem de forma material, elas existem aqui na nossa razão, porque a nossa razão, a nossa racionalidade, ela é capaz de alcançar o mundo das ideias, e lá no mundo das ideias todas as coisas já estão prontas. Veja o que Platão vai dizer. Como é possível ao homem construir uma cadeira? Vocês não concordam comigo que antes da cadeira existir materialmente, ela não foi idealizada? Ou seja, antes de alguém construir uma cadeira, alguém pensou a cadeira. E aí Platão vai dizer o seguinte, pois bem, o que é que vem antes? A cadeira feita de madeira, por exemplo, ou a cadeira pensada? Respondam para mim, o que vem antes? A cadeira pensada ou a cadeira construída? A cadeira pensada, não é? Ou seja, aquilo que nós pensamos, dirá Platão, é mais real, é mais perfeito do que as coisas que nós, por exemplo, construímos ou temos na matéria. Por quê? Porque elas são anteriores. Uma vez mais, eu repito, o que vem primeiro? A cadeira que foi construída ou a cadeira pensada? A cadeira pensada. Vamos voltar aqui então ao nosso artista. Ele pensou a cadeira. Aí ele está diante de uma cadeira. O que ele fez? Ele pintou a cadeira. Bom, essa é a crítica que o Platão vai fazer. Os artistas, eles ficam só reproduzindo as coisas materiais. E isso é um erro para Platão, porque a verdadeira realidade são as coisas que nós pensamos, ok? À medida em que os artistas, eles ficam pintando a realidade material, porque antes ele pensou, aí ele viu que a coisa existia e por fim ele pintou essa coisa. Platão vai dizer, caramba, esses artistas não fazem mais nada do que ficar reproduzindo a matéria. E reproduzir as coisas materiais, para Platão é um erro, porque ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento não são as coisas materiais, mas antes as coisas que estão no mundo das ideias, no mundo inteligível. Por isso que o artista, ele é muito criticado por Platão. Olha o que Platão vai dizer. A pintura e a poesia arruinam, estragam, corrompem o espírito do ser humano. Era este o pensamento de Platão a respeito dessas artes. Para o filósofo, a pintura não poderia, de maneira alguma, representar a realidade assim como ela é.
E não apenas a pintura, mas os artesãos também não poderiam fazê-lo, bem como qualquer profissional que tentasse representar a realidade de forma artística. Essa é a grande crítica que Platão faz aos artistas. À medida em que os artistas, por exemplo, o pintor ou o escultor, ou ele também vai falar do poeta, nós vamos falar sobre isso logo mais, quando os artistas ficam reproduzindo as coisas materiais, a sua arte, eles se afastam da verdadeira realidade, que é a realidade que eu capto pelo meu pensamento. Ou seja, continuando aqui, com relação à poesia, Platão afirmava que os poetas, em geral, exprimem tudo o que lhes vem à cabeça, mesmo sem conhecer as coisas das quais estão falando. Portanto, se a poesia fala de coisas que não apresentam fundamento algum, ela não pode ser útil para as pessoas. Platão acreditava que tanto a poesia quanto a pintura e as outras artes deveriam ser banidas da cidade, pois não ofereciam benefício para o povo. Galera, o Platão, ele é muito conhecido também porque ele construiu na sua reflexão filosófica uma cidade ideal. Professor, mas essa cidade ideal de Platão, ela já existiu? Nunca saiu do papel. Mas para Platão, a cidade ideal, ela deveria ser dividida em 3 classes. A classe dos produtores, a classe dos guerreiros e a classe dos governantes, que seriam os filósofos para Platão. Veja, produtores, comerciantes, guerreiros e filósofos. Ixi, mas não tem artista? Não. Para Platão, os artistas, grande parte da arte, corrompe o espírito humano. Por quê? Porque fica reproduzindo as coisas materiais, quando na verdade o homem deveria cultivar o conhecimento racional. É por isso que para Platão a poesia é um grande problema. Por quê? Porque para ele, os poetas, quando fazem poesia, não fazem poesia racionalmente. Fazem poesia, na verdade, a partir dos seus sentimentos, que para Platão não serve para muita coisa não. Ou seja, os poetas, eles falam ou soltam palavras da boca para fora. É por isso que para Platão há uma diferença muito grande entre a filosofia e a poesia. Ou seja, qual é a diferença da filosofia e a poesia? Pois bem, a poesia, ela é composta por palavras produzidas pelos sentimentos humanos. Vai dizer Platão, isso não é racional. Isso é uma forma de expressar que corrompe o espírito humano, porque o verdadeiro conhecimento, ele não vem dos sentimentos, dirá Platão. O verdadeiro conhecimento, ele vem da razão humana. É o conhecimento racional que vale a pena, dirá Platão. Por isso que ele vai fazer uma distinção entre filosofia e poesia. E quem é que oferece o conhecimento racional, dirá Platão? A filosofia. É por isso que são os filósofos que devem, segundo Platão, gerenciar a cidade ideal. Por quê? Porque a cidade ideal deveria ser governada por alguém capaz de cultivar o conhecimento racional, não o conhecimento sentimental. Ou seja, nós temos aqui razão versus sentimentos. Nesse caso, nós temos filosofia versus poesia. E para Platão, artistas não deveriam ingressar na cidade ideal. Com isso, galerinha, nós conseguimos pensar a crítica que Platão faz aos artistas ao retomarmos um pouquinho a noção de mundo ideal, mundo perfeito, alcançado pela razão e não pelos sentimentos. Por isso que para Platão, os artistas devem ser banidos da cidade ideal. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!